Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, nesta terça-feira, o dia 7 de julho, da graça de 2020. A todos, bom dia, de modo especial aos doentes, todos aqueles que de alguma forma estão a sofrer nesta pandemia. Nós hoje, a Igreja apresenta-nos para refletirmos e rezarmos o Salmo 36. E diz, este Salmo fala sobre o destino dos maus e dos bons. E diz a antífona: confia no Senhor o teu destino, confia nele e com certeza ele te guiará. Então, neste Salmo número 36, o São Mateus, no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 5, diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E diz-nos então o salmista, neste Salmo 36, não te irrites com as obras dos malvados, nem invejas pessoas desonestas. Eles murcharão tão depressa como uma grama nos jardins, como a erva verdejante secarão. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele, e com certeza Ele te guiará. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Repousa no Senhor e espera nele. Não cobices a fortuna desonesta, nem invejes quem vai bem na sua vida, mas oprime os pequeninos e os humildes. Acalma a ira e depõe o teu furor. Não te irrites, pois seriam um mal a mais, porque serão exterminados os perversos, e os que esperam no Senhor terão a terra. Mais um pouco e já os ímpios não existem. Se procuras seu lugar, não o encontrarás. Mas os mansos herdarão na nova terra, e nela gozarão de imensa paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Confia ao Senhor o teu destino, confia nele e com certeza Ele te guiará. Na primeira leitura, a leitura que nos é apresentada é tirada da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 de 5. Vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Não andemos nas trevas. Nós somos feitos para andar à plena luz. Os que praticam o mal é que gostam da noite, gostam da escuridão, da penumbra. Quem acredita em Deus tem que andar em pleno dia. Não tem que ter vergonha dos seus atos. Hoje nós temos um comentário de Santo Agostinho. Todos nós sabemos a história de Santo Agostinho. E Santo Agostinho converteu-se tarde e tem aquele poema: tarde vos amei, Senhor. Com 30 anos, sua mãe, Santa Mónica, rezou tanto pela conversão do filho. Um grande pensador, um grande filósofo, um grande bispo, um grande homem da igreja, mas os primeiros anos foram um pouco tortuosos. E ele diz hoje: todos aqueles que estão fora, queiramos ou não queiramos, são nossos irmãos. Mesmo aqueles de quem não gostamos são nossos irmãos. Isto diz Santo Agostinho. Irmãos, exortamo-vos, pedimos-vos,
instantemente à caridade, não apenas entre vós, mas também em relação aos que estão de fora, quer sejam ou ainda pagãos e descrentes, quer se tenham separado de nós, e de modo que, professando conosco a cabeça, separam-se do corpo. Somos chamados a ter caridade para com todos. Mesmo aqueles que abandonaram, que nos abandonaram, mesmo aqueles que abandonaram a igreja, mesmo aqueles que perderam a fé e têm atitudes contra os cristãos, nós somos chamados, diz Santo Agostinho, e esta é a doutrina de Jesus Cristo, a amar, a ter caridade para com todos. Sintamos pesar por eles, irmãos, porque eles continuam sendo nossos irmãos. Quer queiramos, quer não queiramos, são nossos irmãos. De facto, só deixariam de ser nossos irmãos se deixassem de dizer Pai Nosso. Assim o profeta falou de alguns. Àqueles que vos dizem, não sois nossos irmãos, respondei, sois nossos irmãos. Observai de quem se poderia dizer isto. Será que dos pagãos? Será que podíamos dizer que os pagãos, os ateus, não são nossos irmãos? Não, pois nem os chamados de nossos irmãos segundo as Escrituras e o modo de tratar da Igreja, será que os dos judeus que não creem em Cristo? Lede o apóstolo e notai que quando fala dos irmãos, sem mais, somente se refere aos cristãos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Ou tu, por que desprezas o teu irmão? E em outro 3, vós cometeis a iniquidade e a fraude, e isto fazeis contra irmãos. Por conseguinte, aqueles que dizem, não sois nossos irmãos, estão nos chamando de pagãos. Por isso eles querem batizar-nos de novo, declarando que não percebemos o que dão. Por conseguinte, seu erro consiste em negar que somos seus irmãos. Mas então, porque nos disse o profeta, quanto a vós respondei-lhes, sois nossos irmãos. A não ser porque reconhecemos neles, naquele batismo que não repetimos. Não aceitando o nosso batismo, eles negam que somos seus irmãos. Nós, porém, não repetindo o deles, mas reconhecendo como nosso, dizemos, sois nossos irmãos. Se eles disserem, por que nos procurais? Que creis de nós? Respondamos, sois nossos irmãos, mesmo que nos digam, podeis ir embora, nada temos convosco, pelo contrário, nós temos muito convosco. Nós confessamos um mesmo Cristo e assim devemos estar em um só corpo, em uma só cabeça. No mundo de hoje, muitas vezes temos que nos abeirar de pessoas que têm o poder, pessoas que têm alguma posição social e que olham para os cristãos de uma forma humilhante. E nós sabemos que somos vistos de forma desprezível, porque confiamos em Deus e hoje o mundo evoluído não confia em Deus. Com humildade, apesar de não nos identificarmos com aquilo que pensam, com a sua vida, com os seus critérios, eles são nossos irmãos. Portanto, nós suplicamos, irmãos, por aquelas mesmas entranhas da caridade, cujo leite nos alimenta, cujo pão nos fortalece, isto é, por Cristo, nosso Senhor. Com efeito, é agora a ocasião de termos para com eles grande caridade, muita misericórdia, rogando a Deus por eles, a fim de que lhes conceda sobriedade de pensamento, para caírem em si e enxergarem, porque nada absolutamente têm a dizer contra a verdade. De facto, apenas lhes resta a fraqueza da animosidade. Tanto mais enfrenta quanto mais julga possuir maior força. Assim, pela mansidão de Cristo, nós vos conjuramos suplicando em favor dos fracos, dos sábios segundo a carne, mas puramente humanos e carnais, mas ainda nossos irmãos, que frequentam os mesmos sacramentos, embora não conosco, mas os mesmos. Eles respondem, um só amém, embora não conosco, mas o mesmo.
Portanto, derramai diante de Deus por eles o âmago da vossa caridade. Estas palavras de Santo Agostinho continuam atuais hoje. Nós vemos muita gente com princípios completamente errados, com códigos de vida que não se compreendem, julgando que atingiram o mais alto nível da categoria humana e completamente errados. Olhar esta pandemia. O que se disse nas décadas de 80, 90, contra a Igreja, ciência, Igreja, vem uma situação, não sabemos para onde ir. Resta-nos Deus. E que vemos toda a oponência de palavras, de arrogância, quando somos tão frágeis. Quando este mundo acaba no abrir e fechar de olhos. E vemos toda essa importância, toda essa sabedoria, Qual é a conduta do cristão? Todos são nossos irmãos, apesar de não seguirmos os mesmos passos, os mesmos caminhos. Às vezes, mesmo certos políticos que não usam o poder vindo de cima, o poder que têm vem de Deus, mas não reconhecem isso. O poder vem da sua importância, da sua sabedoria, do grupo que os alimenta. Esse mesmo grupo, passado pouco tempo, tira-lhes o tapete. Só resta Deus. Mas nós continuamos e temos que nos manter fiéis, como Santo Agostinho, no século V, 400 e tantos anos, portanto, no século V, escreve este texto tão bonito, seguindo a tradição dos apóstolos, todos os padres da Igreja, e hoje tornando-se atual no nosso mundo. Coloquemos diante de Deus as nossas preces, no íntimo do nosso coração. Bendigamos a Cristo, nosso Salvador, que pela ressurreição iluminou o mundo, e o invoquemos com humildade, dizendo: guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Senhor Jesus, nesta oração da manhã, celebramos a vossa ressurreição e vos pedimos que a esperança da vossa glória ilumine todo o nosso dia. Guardai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Recebei, Senhor, nossas aspirações e propósitos como primícias deste dia. Guardai-nos, Senhor, nos vossos caminhos. Fazei crescer hoje em vosso amor, a fim de que tudo concorra para o nosso bem e de todas as pessoas. Guardai-nos, Senhor, nos vossos caminhos. Fazei que a nossa vida brilhe como luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus nosso Pai. Guardai-nos, Senhor, em nossos caminhos. Nós hoje celebramos o 6º dia da novena de São Bento. E a regra de São Bento que ele criou para os monges trata de um carinho especial, de uma forma de estar no mundo em relação aos doentes e às crianças. Diz ele na sua regra: se bem que o homem, já por natureza, seja elevado à compaixão para com as suas idades, a velhice e a infância, também a autoridade da regra deve intervir no que lhes diz respeito. Portanto, o respeito pela velhice e pela infância é uma coisa natural, quase natural dos homens. Mas o cristão deve ter razões mais profundas para amar, respeitar estas duas idades frágeis. E nós vivemos num mundo, que dizemos tantas vezes que é o mundo da aparência, tudo parece que protege os mais frágeis. Mas na prática, olha esta euforia de certos governos, de certas pessoas ligadas à eutanásia. Parece, não querem o sofrimento. A pessoa tem o direito de dizer que não quer sofrer. Se fosse isso,
Mas nós sabemos pela história. Porquê é que os alemães não querem a eutanásia? Porque Hitler praticou a eutanásia, tinha a eutanásia na lei e dava para tudo. E, queiramos ou não, há grupos que querem servir-se desta aparente bondade, desta prudente misericórdia para com os que sofrem, para fazer as maiores barbaridades. E nós continuamos como cristãos, fiéis à doutrina de Jesus Cristo, fiéis àquilo que nos transmitiram os apóstolos, os padres da Igreja, à tradição da Igreja. Às vezes nós vemos muitos cristãos que, em nome da modernidade, que não sabemos bem o que é que significa a palavra modernidade, mas em nome da modernidade cabe tudo o que é disparate. Não se olha para a evolução da própria humanidade. E nós cristãos temos que olhar com carinho para esta regra de São Bento. Temos razões mais profundas para lutar pelos mais fracos, pelos mais frágeis. Tenha-se, pois, sempre em vista a sua fraqueza e não se mantenha em relação a eles o rigor da regra no que diz respeito à alimentação. Portanto, devem ser privilegiados, incluindo na alimentação e em todas as coisas de que necessitam. Mas use em seu favor condescendência misericordiosa, permitindo que antecipem as horas regulares das refeições dos anciãos e das crianças. Nós olhamos para isto, para a regra de São Bento, que marcou toda uma cultura ocidental, e nós reconhecemos nos pagãos, naqueles que não têm fé, algum amor, algum respeito pelos anciãos e pelas crianças. Mas nas últimas décadas, nas últimas gerações, são um bocadinho marginalizados. E o cristão tem que lutar. O cristão tem que dizer por aí não vamos. Rezemos então com alegria o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor Jesus Cristo, luz verdadeira que iluminais todos os seres humanos, para salvá-los, concedei-nos a força de preparar diante de vós os caminhos da justiça e da paz. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos um santo dia e que as palavras de Santo Agostinho nos animem. Usemos de caridade para com todos, apesar de não seguirmos todos os caminhos. Mas a caridade, o amor ao próximo, é uma condição intrínseca ao ser cristão. Que todos vivam em paz e com alegria e com a ajuda do Senhor, de modo particular com os doentes e com as crianças, que são as mais frágeis. Os cristãos no mundo foi através da caridade e é através da caridade que têm que ser reconhecidos. Ou não estarmos de acordo, ou não queremos seguir certos caminhos, não nos dispensa de viver a caridade. Todos bom dia.